Bom, gente, agora eu vou passar para a Grazi, para ela fazer a apresentação do trabalho dela para a gente. Bom dia a todos, os que estão aqui, os que estão aqui presencialmente, os que estão virtualmente. Eu falei para a Célia que assim, estou me sentindo numa banca, né? Pior, todo mundo qualificado, porque na minha banca de docência nem todos dominavam a temática, então me senti um pouco melhor. Aqui vai ser mais complicado, né? Bom, eu vou compartilhar então com todos um pouco o que foi o processo, né? Eu acho que é uma apresentação que vocês podem me interromper também. Quanto tempo? Só para eu dimensionar. Meia hora. Tá, meia hora. Bom, então de apresentação, mais um tempinho de discussão. Tá, então eu acho que assim, então não vai poder ter muitas interrupções. Eu acho que pois é. As perguntas difíceis a gente não vai ter tempo. Mas como eu tive que treinar para fazer em 20 minutos, então acho que eu vou passar rapidamente, acho que depois no final a gente abre, né? Então, assim, o que eu vou compartilhar então é exatamente a apresentação que eu fiz da minha tese, e depois eu posso compartilhar alguns comentários da banca também, o que também de alguma maneira isso é algo vivo, né? Então aqui eu já também estou com outras ideias a partir disso, né? Então, assim, só para a gente poder falar qual que eram os objetivos, né, desse trabalho, assim, eu acho que todos já, assim, de alguma maneira sabem que a gente conduziu o Brasil 27, né, com apoio aqui do ICE, da Fundação Rockefeller Foundation, da Mídia e da Fundação Avina, e eu tinha um pouco uma certa angústia que ainda a gente não tinha gerado um material mais analítico. A gente tinha, assim, e a gente contou com 2 pesquisadores que foram até os idealizadores, assim, da vontade de percorrer o Brasil, que era o Fábio e o Pedro, mas que eles fizeram um material super bacana, colaborativo, aberto, criaram um blog, só que muito descritivo, né? Ainda não tinha gerado um material analítico. E a gente tinha aí uma mina que eu achava que a gente poderia, pelo fato de ter percorrido o Brasil inteiro. Então, a minha questão, a partir dos dados que a gente coletou no Brasil 27, era fazer uma reflexão maior de até que ponto os negócios sociais, e aí eu vou estar chamando negócios sociais aqui, a gente usa negócios de impacto, porque eu também fui percebendo que quando a gente vai rodando o Brasil, e aí a gente pega outras regiões onde você tem muito mais uma atuação de organizações sem fins lucrativos, eles não se reconhecem como negócios de impacto, né? E aí o termo negócios sociais, pelo fato de estar sociais, ele de alguma maneira acolhe mais. Então é só para a gente um adendo aqui, né? Então, quando a gente quer incorporar o Brasil inteiro, eu considero que aqui negócios sociais ainda é um termo mais palatável para um público bem do social. Mas a minha questão de fundo era até que ponto os negócios sociais eles estão contribuindo para o desenvolvimento sustentável por meio de modelos inovadores. Então eu tinha 2 questões aqui, não era identificar a inovação que esses empreendimentos socioambientais eles estavam introduzindo. Então, para isso, eu tinha que primeiro desenvolver um referencial que classificasse os diferentes negócios. A gente sabe aqui que ele é um conceito polissêmico, né? A gente tem várias abordagens, eu acho que a gente aqui no Brasil é influenciado por diversas correntes, e aí eu queria criar uma régua, né, uma escala, que eu pudesse, de alguma maneira, não vincular a formato jurídico, né, e, de alguma maneira, criar as categorias que eu considerasse mais válido para identificar o posicionamento desses negócios sociais, porque fazendo uma reflexão, né, de tudo aquilo que a gente tinha analisando, eu vi que você tinha musculaturas que ficava claro em determinado empreendimento. Ele poderia ter uma musculatura mais social ou uma musculatura mais de mercado, né, embora todos fossem negócios sociais. E a gente poderia, então, criar aqui um contínuo, né? Assim, onde você teria mais do que não é, Cecília Meirelles, mas, assim, aonde que ele está nessa escala? Então, eu identifiquei as várias categorias que, na literatura,
classificavam negócios sociais, negócios de impacto, enfim, né, a nomenclatura internacional, social business, né, e criei inclusive business, e aí criei aquilo que demarcava e foi criando variáveis para você poder aqui identificar o posicionamento, pelo menos na visão deste empreendedor, quer dizer, como que ele se coloca, né? Então, acho que essa era um dos objetivos. O segundo dos objetivos era, que também era algo que eu via que estava muito mal sistematizado, era classificar, definir categorias mais claras para definir o que era geração de valor socioambiental. Porque a gente tinha algumas categorias já de várias fundações, ou, enfim, de quem faz avaliação e mensuração de impacto, mas na parte social. A parte ambiental ficava aí muito num bloco só. Ah, são negócios ambientais, assim. Então, eu tive aí, pelo fato de eu ter o privilégio de estar muito envolvida com o IP, da gente fazer discussões para poder categorizar, assim, da gente poder ampliar essa categoria de valor socioambiental. E, para mim, um aspecto mais importante, né, era poder fazer essa ponte entre o debate que existia já em business, né, então, na verdade, a minha tese é em administração, de você já ter algo que já discutia de inovação, e fazer uma ponte com o debate que é feito de inovação social, que está numa tribo, num grupo muito mais das ciências sociais, né? E que muitas vezes o simples fato de um empreendimento socioambiental, né, atuar nessa área social, você classificava sendo como oferecendo uma inovação social. Quer dizer, então, gerar valor socioambiental era sinônimo de inovação social. E eu me questionava, porque eu falava, você pode sim gerar valor socioambiental e você não ser inovador. Não tem nenhum problema. Simplesmente você está cobrindo uma lacuna que é falha de atuação do Estado ou falha de mercado. Mas você não está criando nada novo. Você está fazendo uma coisa incremental. Então, isso me angustiava, porque tudo que falava, empreendimento social, porque ele gera inovação social, quer dizer, eram sinônimos, assim, era alguma coisa que você não tinha uma lente para avaliar se de fato tinha inovação. E, além de tudo, considerava inovação social como sendo uma categoria, quer dizer, você tinha inovação de produto e serviço, inovação de mercado, inovação de processo, inovação organizacional e inovação social. Eu falava, não, a inovação social, ela tem por trás o seu resultado, né, de você, enfim, atingir determinada sociedade, e que ela pode ser de produto, de processo mercadológico, então ela não é uma categoria em si, apartada, ela é simplesmente, ela tá apontando para onde está sendo feita a inovação. Então, eu acabei fazendo essa interface, né, da discussão que tem em administração, que você já tem consolidado, existe o Manual de Oslo, que já define. Como eu estou falando de negócios, eu falei, então eu posso usar essas categorias, né? E você, então, eu vou abrir essas categorias nestes empreendimentos socioambientais, né? E estabelecer essas diferenças entre geração de valor socioambiental e inovação social, que muitas vezes elas são tratadas de maneira como sinônimo, assim, então é super inovador, gera valor socioambiental, e não é bem assim. E é um trabalho qualitativo, então aqui eu não tenho nenhuma pretensão de eu generalizar os resultados, mas o meu objetivo com a tese era gerar hipóteses e proposições que fossem testadas em trabalhos quantitativos. Então, ele é um trabalho qualitativo, né? Acho que aqui eu vou passar algumas coisas muito rápidas, mas eu acho que a gente tem um contexto, assim, eu participei do Academy o ano passado, no Canadá, e é muito interessante porque o Stuart Hartley fez um workshop e ele foi demonstrando algumas conferências internacionais, assim, americanas, né, nesse caso, né, onde vai surgindo alguns conceitos, né, e o quanto que isso vai saindo, né, vai criando um exponencial. E eu acho interessante porque a gente pode estar aqui mostrando que vai surgindo. Empreendedorismo social é coisa muito mais antiga, né, já na década de 90, mas você já vai trazendo
alguns outros conceitos, né, que é importante da questão ambiental, de conservação da biodiversidade, né, de você estar falando de questões sociais, no sentido de se reverter a pobreza, quer dizer, então a gente está no momento, né, dentro da academia, mesmo numa realidade norte-americana que não tem a problemática que a gente tem aqui em países latino-americanos, discutindo, né, um tipo de formatos organizacionais que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? E aqui a gente vai, então, introduzindo alguns termos que começa a ficar mais forte, que é a questão do hibridismo, né? Então, assim, que talvez se localize, seja mais fácil a gente falar de organizações híbridas do que negócios sociais, assim. Eles reconhecem melhor essa temática fora, né? Aqui já não, aqui a gente fala de negócios sociais, todo mundo entende, negócios de impacto, eu acho que é uma realidade muito mais de quem está em business, né? Não tanto quem está na área social. Bom, aqui a gente tem um trabalho que a gente fez e que depois foi complementado pelo Marcelo, que foi orientado pelo Sadal, quer dizer, eu acho que só para demonstrar o quanto que a gente tem muito a ser estudado nesse tema de empreendedorismo social e como as terminologias, elas são múltiplas, né? Então, assim, e foi interessante que quando eu criei o Abstract, né, e aí eu falava de negócios sociais, realmente eu não coloquei social business, né? O termo em inglês, que de alguma maneira tem muito mais aceitação norte-americana e europeia, é social enterprise, né? Então aqui, e quando a gente traduz negócios sociais para social business, é muito vinculado a uma filosofia do Yunus, que já de alguma maneira os estrangeiros já associa a não distribuição de dividendos. Então, é uma terminologia que a gente tem que ficar bastante atento quando a gente vai dialogar com outros públicos, particularmente, né, colegas nossos, pesquisadores internacionais, né? Eu acho que o que está por trás também do meu interesse na minha tese é que, de alguma maneira, na hora que a gente vê que o capitalismo ele não foi suficiente, muito pelo contrário, ele acabou gerando muitas desigualdades, né? Existem soluções que pressupõe que o grande ator, né, ou o ator mais importante é, de fato, as grandes corporações, né? E eu acho que numa realidade latino-americana, e pelo menos na minha visão, eu acho que, de alguma maneira, existem outros atores que podem contribuir e que não é só essas grandes corporações que vai ter essa mão, né, que vai conseguir resolver. E, por isso, todos os estudos que envolvem eficientização do Estado, trabalhar com pequenas e médias empresas ou organizações da sociedade civil, para mim, realmente tem uma importância grande. Então, é sobre este objeto que eu tenho interesse, né? Porque as grandes, embora sejam importantes, eu acho que aí tem outros tipos de estudos. Então, o meu cobre essa questão de pequenas, médias e organizações da sociedade civil que estão com esse braço, né, de atividade de geração de renda, né? Bom, o quadro analítico, então, eu vou passar então, um pouco sobre a minha classificação de empreendimentos sociais e socioambientais, definição de valor socioambiental e como eu fiz a análise da inovação social, né? Aqui eu acho que, enfim, né, eu acho que o entendimento é mais amplo de negócios com impacto social, que são iniciativas de mercado, né, e que visam geração objetivos sociais e objetivos econômicos, mas é uma definição muito ampla que eu tinha que, de alguma maneira, refinar, né? Buscando, né, aí alguns fundamentos de uma perspectiva europeia, né? Eu acho que eu vou pular mais rápido, porque isso eu acho que todo mundo já conhece, mas eu fui pegando alguma perspectiva do que é mais relevante da perspectiva europeia, da norte-americana, né? Tudo bom? E dos países em desenvolvimento. E aí, então, chega no ponto que é o que eu criei, né? Eu identifiquei que na literatura você tem 4 grandes blocos que vai demarcar essa separação, né? Então, e o que vai, de alguma maneira, criar ou dissonância nesse diálogo, né? Mas é onde as pessoas, as pesquisas elas se ficam. Primeiro, uma separação da finalidade, né? Assim, então, do seu objetivo principal, do que você está oferecendo de serviços e produtos, da intencionalidade e da questão da escala, né? Outro item hiper importante, que aí eu acho que a Célia até comentou sobre, por exemplo, até no item de avaliação, né,
das empresas B, e esse é um ponto super importante, de como você lida com a sua cadeia de valor, e você considera clientes, fornecedores e colaboradores. Aqui eu já também fui posicionando aonde que está essa população mais marginalizada, a população de baixa renda, né, para separar lógica de mercado e lógica social. Embora todos aqui, não vamos deixar de ter em mente que todos são negócios sociais, aqui é muito mais assim, aquilo que já demonstra a sua própria nascência, assim, é como que você se coloca. Porque a gente vai ver também que vai ter muitas organizações, até empreendimentos, que a gente diria assim, nossa, isso aí é uma ONG, uma cooperativa, mas ela tem um posicionamento mais de mercado. Então, por isso que eu queria não olhar para essa questão jurídica, né? Depois, a questão da governança, como se dá o processo decisório e como é vista a sustentabilidade financeira, a dependência de doações ou não. Então, eu criei essas variáveis, né? E depois eu vou mostrar na metodologia que eu fiz uma variável assim muito simples, né? Binária, de -1 e 1. Quer dizer, se aquele empreendimento, por exemplo, ele nasceu buscando aproveitar uma oportunidade de mercado. Enfim, é bacana. Mas tem outros que ele veio para resolver, assim, que ele já nasce para resolver essa problemática. Então, eu considerei esse 1 e o outro -1. E aí eu fui tendo uma somatória. Como são 10 itens, então a somatória poderia ser no máximo 10 ou -10. Né? E aí depois eu vou mostrar uma régua. Eu criei essa régua, que seria um degradê, onde aqueles que são positivos, né, ficariam como lógica social e os negativos como lógica de mercado, sem nenhuma conotação de negativo, que foi um ponto que a banca pegou. A banca pegou e alguma coisa que eu estou já reformulando, assim. Mas foi a coisa mais fácil de eu visualizar, né? E depois eu vou mostrar como fica plotado os casos, né? Isso porque eu sempre identifiquei que os negócios sociais, eles vão, assim, de alguma maneira, se a gente considerar que dentro de uma geração de valor, você tem ONGs que sempre privilegiaram valores de geração socioambiental. E as empresas tradicionais, pela sua origem, de fato, a geração de valor econômico, né, pelos próprios acionistas, a gente tem visto que as empresas elas estão fazendo um movimento, né, onde a gente tem aqui nesse grupo o sonho que todas se transformem em negócios sociais, que a gente não precisaria isolar, todas elas de alguma maneira tivessem isso na sua intencionalidade. Como não é o caso, nesse momento a gente ainda precisa ter essas réguas para ir definindo aonde que está essas organizações, né? E aí eu comecei a me debater também sobre as categorias de geração de valor socioambiental, né? E aí acabei me influenciada, assim, achei que algumas referências do Banco Mundial e que me ajudavam a identificar que algum tipo de iniciativa ou projeto social, ele gera valor quando ele aumenta determinados capitais, né? Então, aí você tem o capital físico, por exemplo, acesso à moradia, acesso a bens duráveis, à terra, acesso a capital produtivo, acesso a bens de produção, ao trabalho, inserção em cadeias produtivas, né? Acesso a capital humano, né? Acesso à educação, acesso a serviços de saúde, a uma alimentação saudável, né? Que esse era um ponto também, depois eu vou com parênteses, assim, do que são esses orgânicos, né? Foi um debate, assim, porque muitas vezes joga como sendo ambiental e, na verdade, na discussão do pessoal do ambiental, falavam que não, que era muito mais de você melhoria da saúde, que nem tudo que também é orgânico, de alguma maneira, tem uma contribuição para a questão da conservação da biodiversidade, mas, enfim, então, capital humano. E aí a gente, então, tem alguns fatores que são subjetivos, que é o capital social, né, acesso à informação, inserção em novas redes e aumento da cidadania, identidade profissional, reconhecimento de direitos, consciência ambiental. Mas tinha algumas categorias ambientais que não estavam tão abertas, né? Por exemplo, capital natural. Então, eu posso aumentar o capital físico, produtivo, o capital humano, mas eu também posso, como organização, contribuir para o aumento da capital humano. De que forma? A partir da conservação da biodiversidade, a partir da oferta de serviços ecossistêmicos. Mas eu também posso contribuir a partir do reuso de materiais, quer dizer, contribuindo para uma economia circular. Então, reciclagem de materiais, gestão de resíduos sólidos, têxtil, né?
E, além de tudo, embora você... E contribuir para uma economia de baixo carbono, né? A partir de ofertas de fontes de energia renováveis, de tecnologias limpas. Então, eu acabei criando essas 3 formas de poder abrir a questão ambiental. E tinha uma que não implicaria em aumento de capital, mas a gente sabe o quanto que é importante, né, em termos de negócios sociais e para essa cadeia de valor, que é a diminuição dos custos de transação, quer dizer, o acesso a fontes de financiamento, eliminação de intermediários. Então, com essas 9 categorias, eu também classifiquei os empreendimentos, né? E fiz uma análise, assim, que, enfim, de pontuar, né? Assim, se aquele empreendimento, pela análise de discurso daquele empreendedor, ficasse que era isso que ele queria, intencionalidade, né? Ele criava, era um efeito que ele desejava relacionado ao core business daquele empreendimento, eu atribuí nota 2. Né, para aquela categoria. Se era secundário, relacionado à cadeia de valor, muito mais a inserção do modelo de negócio, era 1, ou se não, se era um efeito só colateral, mas quase não existente, então era 0. Então eu fui analisando todos os empreendimentos, né, e depois eu vou mostrar o formulário que eu usei para essa análise. Não é uma mensuração do impacto, mas muito mais da intencionalidade que eu quero de você gerar este valor socioambiental a partir daquele meu empreendimento. Então, só retomando, então eu fiz análise da classificação dos empreendimentos, depois analisei essa intencionalidade da geração de valor socioambiental a partir dessas 9 categorias. E aí eu precisava, então, definir mais claramente a questão da inovação. Então, aí eu resgatei algo que já é sistematizado, né, do Manual de Oslo, né? Então, a inovação, ele é a implementação de um produto, bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, né? Ou um processo, um novo método de marketing, um novo método organizacional, na organização, no local de trabalho e nas relações externas. Aqui vai ser interessante, porque a questão do modelo organizacional, a gente vai perceber que é um aspecto que é bastante implementado, né, pelos negócios sociais, né, assim, porque, de fato, ele já nasce com muita vontade de criar essas parcerias, então, eles já inovam nesse aspecto, né. E aí, dentro do Manual de Oslo, já tem a definição clara do que é produto ou serviço, do que é processo, do que é marketing, o mercadológico, né, e o que é organizacional. E também no Manual de Oslo, eles também vão falando dessa... Porque tem coisas cinzentas, né, assim. E já no Manual de Oslo, ele vai dizendo, assim, nessas zonas cinzentas, né, quando eu vou considerar que é mais processo, quando eu vou considerar que ele é organizacional, né, então aqui eu não vou entrar no mérito, senão a gente fica horas, né. E eu considero, então, inovação social como uma resultante, né? Então, não como uma categoria, né, de tipologias, de tipos de inovação, mas muito mais como um resultado. E eu me baseei, né, numa autora que ela fez uma análise sistemática, né, de toda a bibliografia de inovação e foi organizando o debate de inovação, isso em administração, em 2 grandes vertentes. Existiam autores que exploravam muito mais os determinantes da inovação, o que de alguma maneira estimula aquela inovação, e aqueles que falavam da inovação em si, né, e da finalidade desta inovação. Então, no meu trabalho, eu estou focando nos determinantes, nas dimensões da inovação. Eu não vou explorar os determinantes. Isso fica aí para outros pesquisadores, assim, que eu acho um trabalho bem interessante. Mas eu queria, então, falar das dimensões da inovação na dimensão resultado. Então, eu queria entender a forma, a magnitude, né, o tipo de inovação. Então, eu pego essa coluna aqui da direita, né? E aí, fui me baseando em alguns autores que eu identifiquei, e aí tem 2 dinamarqueses, né, que já tinham organizado uma parte do que seriam inovações em organizações híbridas, né? Então, ele já falava dos níveis de inovação social, dos tipos de solução. Mas eles não colocavam aí neste frame a questão da finalidade. Então, eu crio aqui uma proposta de analisar a inovação social em 4 dimensões. A dimensão de, né, tipo, né,
Se é produto, se é processo, mercadológico, organizacional, a abrangência dessa inovação, se ela é local, regional, nacional, global, a profundidade dessa inovação, se ela é incremental, institucional ou disruptiva, e a finalidade. E a finalidade é a geração de valor socioambiental. Se é aumento de capital, se é aumento de capital humano, de capital produtivo. Então, eu insiro a finalidade aqui, coisas que nos outros autores eu não tinha percebido, não tinham juntado isso, né? E aí, então, eu venho para os procedimentos metodológicos, o Brasil 27 acho que todos conhecem, né? Então, eu não vou ficar reproduzindo isso, então a gente sai um banco de dados de 1.100, teve alguns critérios para seleção, e aí a ideia é que a gente tem 27. Então, eu peguei esses 27 e fui, então, resgatando todo o material, os vídeos, os sites, tudo que foi feito em cada um desses 27 casos, né? E para dar um exemplo, no caso do Solarir, por exemplo, né? Então, eu fui analisando Solarir para todos, né? Fiz uma planilha em Excel, e aí eu fui falando, bom, o Solarir, ele nasce para resolver um problema, ele já tinha isso desde, claro, sim, então é porque eu coloquei positivo para esse coluna e negativo para esse, né? Mas, por exemplo, né, na parte de processo decisório, há mecanismos para participação coletiva? Não, no Solarir eu não identifiquei, isso não foi colocado, não há essa preocupação, quer dizer, eu acho que até o Howard gostaria, mas nesse momento não tem, então eu coloquei -1, né? Então ele está muito mais que a forma que uma organização tradicional ela se estrutura. Pela somatória, então, eu considerei assim, então, entre os uns e -1, ele está no 6, ou seja, ele é uma organização que tem aí lógica social, né? E criei, aqui não dá muito para ver, um formulário para poder analisar cada uma das dimensões, né? Assim, o tipo de inovação que eu considerava que o Solaria tinha introduzido, né? E aí eu fazia e dei alguns exemplos, né? Então eu fazia uma análise individual, anotava aquilo que eu considerava e na tese eu explico cada um desses casos. Eu descrevo os 27, para cada um eu vou dizendo exatamente isso. Qual que é a inovação, qual que é a categoria de geração de valor socioambiental, qual que é a abrangência e qual é a profundidade. Quer dizer, fiz para cada um para chegar em resultados mais globais, né? Então, o resultado mais amplo, ou seja, aqui, para mim era importante eu testar essa escala, né? E a escala, ela seria boa se eu conseguisse diferenciar os 27. E ela se provou, tá ok, porque você consegue ver aí uma pulverização dos 27 casos, ou seja, as 10 categorias, elas estão diferenciando, porque se eu tivesse todas no mesmo item, ela já não diferenciava, né? E eu queria que diferenciasse. Então, primeiro eu fiquei feliz, porque também, enfim, né? Alguma coisa eu já poderia apresentar. Aí também, na hora, esse eixo vertical, né, que é 8, é porque na hora que eu fiz a análise da geração de valor socioambiental, você tinha 9 categorias. Claro que eu poderia, se eu multiplicasse tudo por 2, você poderia até 18. Mas na prática, ninguém vai atingir as 9 categorias no máximo, né? Eu vi que o máximo que a gente consegue foi 8, então simplesmente esse gráfico ele é construído a posteriori, né? E eu fui de alguma maneira também prudente, porque aí não é fácil também ficar distribuindo, né, valores. Claro que é uma análise da pesquisadora, o melhor seria que o próprio empreendimento fizesse, que os seus colaboradores fizessem, que os beneficiários fizessem, mas aqui é muito mais captar uma análise daquele discurso. E aí, então, eu comecei a plotar todos esses 27 casos e, a partir dessa plotagem, eu começo a tirar algumas inferências, né? Então, vocês percebem que a lógica social, né, ela tende a, assim, os empreendimentos, eles geram mais valor socioambiental do que aqueles que estão com uma lógica de mercado. Então, isso vai dando algumas pistas que eu fui, então, depois cruzando com outras análises, né? Então, se a gente pega as categorias de geração de valor socioambiental, a gente tem aqui a maior parte desses empreendimentos do Brasil 27, né, tinham como intenção
melhorar, aumentar o capital produtivo, aumentar o capital humano, aumentar fatores subjetivos de aumento, de melhoria da autoestima, de diminuição do custo de transação. Mas vocês percebem que a parte ambiental, ela é pouco explorada nesses empreendimentos. Então, é quase como se falasse, não são ainda realmente negócios socioambientais. A dimensão, ela é algo que ainda pode ser mais aproveitado, essa junção do social com o ambiental, né? Em termos das inovações, né, assim, aqui eu tentei nesta figura juntar as várias interfaces, porque você pode ter um empreendimento, como o caso que eu considero Solaria Terra Nova e o Banco Palmas, que é a intersecção das 4 inovações. Eu consigo identificar a Policlínica Granato, eu consegui ver mais fortemente a questão da inovação de processo. Então, você tem aqui, né, aquilo que estão nas margens, assim, porque era difícil criar uma figura que mostrasse tudo, mas porque eu queria realmente identificar aquelas que têm 4 inovações, aqui tem 3 inovações, aqui tem 1 inovação, para a gente poder tirar alguma análise, porque era a partir daí que eu ia tirar, né? Então, vocês percebem aqui, e está translúcido para poder realmente demonstrar. Aqui, se a gente olha nessa dimensão aqui, eu não estou conseguindo o laser. Aqui, ó. Essa dimensão aqui, ó, isso tudo é inovação organizacional. Vocês percebem como assim, como a maioria trabalha assim? Então, assim, você trabalha nessa dimensão. E a parte de processo, como tem poucas, né? Então, você tem bastante de inovação organizacional, você tem bastante aqui mercadológico é tudo rosa, né? Então, eu fui plotando, claro que pode ter, ainda é a minha visão, né? Mas de alguma maneira eu queria identificar aonde está sendo trabalhado essas inovações, né? Então você tem muito mais uma aptidão dessas organizações para uma inovação organizacional e uma inovação de mercado, né? Mas ainda você não tem tanto inovação de produto, né? E muito pouco de processo. E também é um pouco típico brasileiro a parte de processo. A gente não trabalha tanto na eficientização, porque aqui processo envolve, né, diminuição de custos, né? Assim, então a gente tem visto que os negócios, pelo menos aqui, que tem pouco trabalho, pouco preocupação nesse aspecto de realmente eu empreender diminuindo custos, entendeu? Eu empreendo para gerar valor, mas assim, se isso vai ser mais em conta, a gente vai saber, entendeu? Mas, e assim, eu identifiquei aqui, claro, tem alguns casos de processo, né, que fica claro aqui no Policlínica, esses daqui, né, que eu vi que eles criaram uma forma de eficientização da forma como eles fazem o processo produtivo. Na minha escala, que você mostrou no anterior, eu contei que tem 20 projetos lá. Não, são 27. Então, naquela escala anterior. Eu posso ter contado errado. Aqui? Aí. Tem 27 aí? Aqui estão os 27, são 27. Por exemplo, aqui, ó, por exemplo. Então, assim, ó, em cores e triplos, é que eles têm o mesmo a pontuação de geração de valor socioambiental, né? Bom, aí aqui eu fiz uma outra forma de plotar. Eu queria, assim, realmente, a minha habilidade de fazer 3D não está ainda desenvolvida. E aqui eu queria juntar a profundidade, a abrangência e o peso dessas organizações, assim, o peso que seria assim, o tamanho da bolinha, né? Então, eu dividi, assim, eu vi que você conseguia ter até aqui, que está cobrindo, mas essa bolinha pequena era valor socioambiental até 3, depois de 3 a 6, era o tamanho da bolinha, assim, né? Então, assim, porque eu queria também ver, as bolinhas claras eram aquelas organizações com uma pegada social, mais do social. E o azul escuro era daquelas de mercado. E aí eu queria, ao avaliar o gráfico, assim, tirar algumas inferências, assim, né? Onde que está institucional, onde que está
mais incremental. Aqui já fica muito evidente, né? Que a gente tem, olha a quantidade de organizações no incremental. Então, assim, que é um ponto, né? As disruptivas, elas são menores, mas as disruptivas mas elas têm muito mais uma lógica social, as disruptivas, né? Então, aí a gente vai trazendo alguns resultados, né? Para a gente poder debater, né? Primeiro, assim, as experiências brasileiras de negócios sociais, assim, são múltiplos formatos, com lógica de atuação diversificada, e os fatores que, na hora que você analisa, o que está mais diferenciando os empreendimentos é a questão da governança e como ele lida com a sua cadeia de valor. Quer dizer, o quanto que ele privilegia fornecedores que vêm de população de baixa renda, os colaboradores, né? Então, a cadeia de valor é um item que, de alguma maneira, é um item que está diferenciando, né? Geração de valor socioambiental, para mim, é diferente de inovação socioambiental. Quer dizer, então, eu acho que é importante a gente classificar uma coisa é você gerar, outra coisa é você inovar, né? Eu identifiquei que há uma possível relação entre posicionamento de empreendimento e a geração de valor socioambiental. E os empreendimentos socioambientais, nesse caso dos 27, eles são mais sociais do que ambientais. Quer dizer, então, acho que aí tem um espaço enorme para a gente poder juntar essas dimensões, né? E aí vem algumas coisas que eu acho que são as coisas mais importantes da tese, né? Então, os negócios sociais, eles podem gerar aquilo que eu falei, né? Mas a sua capacidade inovadora, ainda eu considero que ela é baixa, né? Então, a maioria dos casos analisados implementou inovações incrementais em uma determinada localidade. Quase que, se eu fosse purista, eu ia dizer que a inovação era inexistente. Mas eu considerei que o fato daquela região não ter aquilo, né? Então, sei lá, uma cooperativa que faz uniforme, que junta uma população, né? Mulheres, assim, você fala, puxa, ele está contribuindo. Então, assim, mas considerei, então, incremental nesse aspecto. E aí vem algo que eu acho que é uma questão de fundo para a gente pensar, inclusive, com investidores, né? Que eu identifiquei que os empreendimentos sociais com lógica social, eles tendem a gerar impactos com mais profundidade e que proporcionam maior desenvolvimento local e mais transformação social. Então, eles têm mais capacidade de introduzir inovações organizacionais. Então, a contribuição deles é qualitativa e com uma profundidade de impacto. Já os empreendimentos com lógica de mercado, eles tendem a provocar impactos de maior abrangência em dimensões específicas do desenvolvimento sustentável. Então, eles demonstraram mais capacidade de introduzir inovações de produto mercadológico. Então, a contribuição ela é quantitativa, mas com maior abrangência. Isso significa que quase como se a gente estivesse num oceano, e eu visualizava assim, tem empreendimentos que vão com o snorkel e eles vão dar uma cobertura, vão nadar, e vão ver tudo na superficialidade. E vai ter empreendimentos que vai fazer um mergulho de cilindro, de profundidade. Então, eles vão ter muito mais condições de entender um determinado contexto. Não existe, para mim, bom ou ruim. A minha preocupação é de você só dar ênfase na contribuição quantitativa, né? Porque você vai estar deixando de trabalhar com esses aspectos da profundidade. Além disso, na tese, assim, há algumas hipóteses, proposições, na verdade, que precisam ser testadas em trabalhos quantitativos, né? Então, negócios sociais com lógica de atuação social desenvolvem mais inovações organizacionais do que inovações de processo. Negócios com lógica de mercado desenvolvem mais inovações de produto do que organizacionais. Negócios com lógica de atuação social geram maior impacto socioambiental em termos qualitativos, outros em termos quantitativos, mas isso são muito mais algumas inferências que saem desse trabalho que podem gerar, além de fato de melhorar a definição da escala, né? Porque isso eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando em como que eu posso medir melhor a profundidade, que é um aspecto que ainda não se resolve, eu não resolvi, né? Como para finalizar, assim, eu acho que a contribuição desses tipos de organizações, negócios sociais, na literatura internacional é considerada uma organização híbrida, né? Ela tem eu acho que
passa por você reconhecer que esse empreendimento, ele sozinho não vai resolver. Mesmo uma organização com lógica social, com profundidade, qualitativa, ele vai precisar de outros atores. Assim. Então, eu acho que esse princípio da incompletude institucional, ele faz parte, tem que fazer parte do mindset, né? A criação de valor socioambiental, ela deve ser vista como prioritária, né? E a criação de valor econômico como um objetivo necessário. Quer dizer, então, quando a gente fala, os dois devem gerar valor econômico e valor socioambiental, eu acho que assim, como que eu posso potencializar a geração de valor social sendo eficiente e ainda tendo retorno, né? E vai exigir dos profissionais, assim, visão de longo prazo, visão de mercado, visão sistêmica, né? E muita persistência, né? E com muita vontade ainda, capacidade de inovar, quer dizer, então a questão da inovação ainda é um ponto, ainda é um desafio para esses empreendimentos, não é fácil, né? As limitações, de fato, é um trabalho com uma visão mais extensiva, sem análise aprofundada de nenhum caso, na verdade, assim, foi muito mais a minha percepção pelo material, então isso é uma limitação. A análise das empresas é por dados secundários, né? Então pode ter uma divergência da prática na interpretação dos conteúdos, né? Eu analisei na perspectiva do principal empreendedor, do gestor, do fundador, e não de outros stakeholders, que também esse é um outro aspecto. A própria amostra, o Brasil 27, acho que ela foi muito contributiva, mas, de fato, eu não posso dizer que totalmente representa o Brasil, mas, de alguma maneira, ele tem casos que podem trazer contribuições na academia para a gente aprofundar, mas eles podem não expressar exatamente todo o universo de negócios sociais. E os resultados, como todo trabalho qualitativo, eles não são passíveis de generalização. Ele só está aqui, o meu principal é gerar algumas contribuições e inferências que possam ser testadas, assim, né? De uma maneira que saiam essas hipóteses, não do nada, mas traz algum material que foi aí levantado, né? E tem aí espaço para ter mais trabalhos empíricos que analisem a dimensão de processo da inovação, os determinantes, os facilitadores. Então, por que considero, justa trama, que eu considero um caso bem inovador, por que de fato, o que determina, o que causa, eu acho que isso eu não abordei, o meu negócio era a questão da finalidade. Então, acho que foi essa a diversão que eu tive, né? Assim, brincar com esses dados e eu acho que agora a gente tive a oportunidade de fazer isso no MBA de Negócios Socioambientais e o próprio grupo fez análise dos 27 casos, assim, né? E para mim era importante ter outros olhares, porque isso é uma forma de você também estar testando, né? E bateram os dados, assim, né? A contribuição da banca foi que eles acharam que realmente é muito interessante as questões das variáveis, mas o fato de colocar negativo dá uma, assim, e assim é complicado. Aí no MBA eu falei assim, não, então vamos fazer assim, soma 10, assim, né? Então, assim, você 5 para um lado e 5 para o outro, e aí eu criei um outro gráfico, mas realmente é difícil, assim. Para a direita, assim, aí... pois é, assim, o que eu estou pensando, o que é positivo, o que eu acho que eu vou fazer, de fato, é considerar valor 1 para mercado e 2 para social, que aí você varia de 10 a 20, né? Que eu acho dá um pouco na mesma disso, mas assim... a mesma coisa, só que... não tira a visão negativa, né? Mas é que eu achei assim, quando surgiu e foi tudo meio espontâneo, porque quando eu vi que deu 10 categorias, deu 10 variáveis, eu falei, nossa, então soma 10, assim, tudo veio do 10, assim, aí eu achei tão fácil colocar 10 menos 10, assim, porque eu realmente não queria essa noção de negativo. E, claro, eu acho que tem se por trás, eu sou economista, então eu tendo a colocar, a querer quantificar de certa maneira, né? Eu queria plotar em gráficos, tudo. Então, assim, era alguma coisa onde eu me manuseio mais. Talvez se eu fosse bem da área social, eu só faria muito mais análise do discurso mesmo dessas pessoas, né? Mas, enfim, eu acho que foi isso que eu fiz com o material do Brasil 27, né? Eu acho que agora eu me sinto mais realizada, porque acho que traz elementos que podem aí ser colocados na mesa.
um instrumento pode ser utilizado para poder fazer uma classificação dos empreendimentos. Acho que pode fomentar um debate, o quanto que tudo que é escalável, ele é a única forma de você contribuir, né? Acho que você tem outras maneiras de contribuir, então acho que não exclui um grupo, né? Que eu acho que é o grupo realmente que vem da área social, ele de fato ele não quer ser escalável, né? E aí vem a discussão da replicabilidade. Então, acho que talvez a gente consiga trazer para cá também outras organizações que não conseguiam dialogar, não se sentiam acolhidas dentro de um espaço, de um fórum, onde tudo se falava no quantitativo, no escalável, né? E a pessoa é uma organização única naquela localidade, né? Então, acho que isso, para mim, eu acho que é uma contribuição do trabalho, né? Mas, enfim, mas aí estou aberta a críticas, assim, o filhote está aí público para, enfim, né, para vocês verem as impressões, assim, eu acho que os comentários de vocês realmente é muito rico, porque é o público mais, assim, que tá envolvido, né, e a minha banca nem todos eram envolvidos, né, tinha gente de inovação, e tinha o Luciano Junqueira, que era do social, os outros não eram, então, assim, de alguma maneira, foi a Maria Tereza Fleury, né, o André Fischer, o Roberto Ruas, do Sul, Luciano Junqueira, da PUC, e o Thales Andreassi, da GV. Então, assim, era assim, porque, na verdade, a livre docência é em gestão de pessoas, que é onde a gente debate empreendedorismo social na FEA. Então, eu sou livre docente em gestão de pessoas, né? Então, acho assim, enfim, estou aqui aberta, não sei o nosso tempo. Não, a gente tem uns minutinhos, se não quiser fazer algum comentário. Era um elogio. A Cláudia já mandou um elogio. Você fica muito curiosa para ler o trabalho inteiro. Tá, a gente vai disponibilizar. Então, só para contar para vocês, a Grazi... A Grazi vai disponibilizar essa apresentação para a gente, então a gente vai mandar para vocês e depois a Grazi... Então, eu poderia, assim, passar tudo em PDF, né? Só que lá, como eu está em fase de jogar, a USP, ela tem um banco de dados de teses, né? E às vezes fica melhor ir lá, porque aí depois você também vê a quantidade de downloads e tal, assim. Então, eu já pedi urgência, eles deram, eu preciso ver se eles já colocaram. E se tiver lá, aí eu passo o link para vocês, para a gente fica mais... Você consegue controlar quem fez download, então, assim, eu acho que cada vez mais a gente mas hoje também, como se usa, eu acho que é importante a gente também ter uma noção pelo menos do interesse, né? O ResearchGate. Aonde? ResearchGate. Não. Mesmo em português. Não é integral, é só abstract. Quem quiser, pede a tese para você. E aí você abre. Tem caminho para a USP, e aí os saltos métricos vão, ao invés dela passar, um caminho, o link. Aí entra nas métricas, aí você Pode fazer pergunta? Pode fazer. Pode? Grazi, Pérola, tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Bom te ouvir, sempre, né? Parabéns pelo trabalho, sempre traz um monte de reflexão pra gente. Eu tenho duas perguntinhas que eu fiquei aqui pensando, né? A primeira, quando você montou aquela régua, né? Tem alguma relação, não sei se você fez essa menção no seu trabalho, mas tem alguma relação daquela régua de inovação social com aquele espectro que a gente faz de classificação de negócios sociais, que vão de ONGs até, né, negócios mais de mercado? Tem alguma relação, se a gente colocasse uma régua em cima da outra? Então, acho claro que assim, não dá para colocar uma em cima da outra, porque vai ter organizações que elas são ONGs, são OCIPs, mas elas não estão lá na ponta, né? Assim, no valor 10, né? Elas talvez podendo se aproximar até de uma lógica de mercado, né? Mas vai ser aquela organização que já nasce um empreendimento de mercado, uma pequena organização, ela não vai ser 10, entendeu? Assim, então, ela tende a ficar muito mais naquele espectro que seria até o negativo, mas que não é negativo, o menos, né? Naquela lógica de mercado. Então, existe uma relação, mas
realmente eu considero ruim ficar focalizando pelo seu formato, porque ONGs e ONGs, né? E aí, então eu quis abrir aquele contínuo, né, para não ficar uma categoria, ONG, né? Tá. Ela pode, agora tem lá, a maioria vai ser, e vai ter, muito engraçado, aquelas que são empresas, mas elas se comportam como ONGs, né? Então, tudo que está mais no positivo, eles trazem aí uma influência, e provavelmente é do seu fundador, da sua visão de mundo, do que ele quer. Então, quem está naquela de lógica social tendem a ter uma influência muito maior de organizações sem fins lucrativos. Tá, legal. E a outra pergunta, assim, quando a gente vai aqui a campo, né, em Ribeirão, interior, e tenta identificar negócios sociais, a gente acaba às vezes caindo em algumas ONGs, e quando a gente apresenta para elas o que é um negócio social, elas falam assim, então é só eu monetizar meu negócio, né, em alguns casos. Então, essa questão da monetização, essa questão da configuração, de descobrir como que essa organização se desenvolve, se estabelece economicamente, que é justamente o que caracterizaria, né, além dela estar resolvendo problema social, como essas outras ONGs tradicionais, essa dimensão dessa monetização, você considerou naquela variável organizacional, foi isso? Ou não? Assim, a forma com que ela se estrutura para se viabilizar economicamente. As pessoas leigas que estão na ONG, elas apontam isso como sendo, então a inovação está nesse negócio, entendeu? De você transformar. A ação organizacional é a forma como você estrutura assim, o seu empreendimento, é a configuração dele, mas as suas relações de trabalho, as suas relações com parceiros. Então, tem muito mais assim. Tá tudo quando você fala sobre gestão do conhecimento, como se dá o processo de aprendizado interno e também externo. Então, é muito mais o meu jeitão de se organizar, né, na inovação organizacional, e não é formato, né? Porque isso aí você está se adequando a uma legislação, enfim, está vendo se é melhor ser aí, ter você criar uma limitada, também criar uma OCIP, aí você vai vendo como você vai funcionar. Então, assim, eu não entrei nessa questão dessa criatividade jurídica, entendeu? Eu achei que isso... você pode até ser inovador nessa estruturação jurídica, mas eu pensei muito mais no entendimento naquilo que ele faz. É um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Tá, joia. Então, acho que essas duas. Tem alguma outra pergunta, mas que eu tenho anotado aqui, mas eu vou deixar rodar um pouquinho e depois eu volto para mais uma. Aqui tem? Aqui, alguém? Eu só quero comentar em relação aos fornecedores. Nesse caso social, essa empresa deveria buscar também fornecedores que tivessem os mesmos princípios, né? Você só colocou lá que tivesse as necessidades, né? Assim, nos fornecedores, assim, procura-se contratar segmentos de população que estão em situação de maior vulnerabilidade. É como se você privilegiasse fornecedores assim que fossem criados por realmente população minoria. Eu falei de maior vulnerabilidade porque assim aí é um termo que eu achei muito mais amplo, né, assim, do que só a população de baixa renda, porque podem ser minorias, enfim, como isso também se vai ser traduzido, pode ser em outros contextos, podem ser outro tipo de população que não é só não é uma variável renda, né? E eu achei que, assim, puxa, na hora que eu crio, né, e a gente vê, Justatrama é uma organização que ela realmente foi criando e foi discutindo toda a sua cadeia produtiva, privilegiando, assim, outras cooperativas, tudo. Então, assim, eu acho que já teve isso na concepção. É difícil, mas, assim, mas você não precisa ser lógica social em tudo, vai. Assim, eu acho que esse pode ser algo que o teu negócio não permite. Ok, não quer fazer isso. E eu não queria também que ficasse, esses daqui são os melhorzinhos, esses daqui são os piorzinhos. Assim, não, muito pelo contrário. Eu acho que assim, eles têm contribuições e assim, na tese eu vou mostrando que as inovações que eu considero institucionais, aquelas que influenciam o segmento e a indústria onde você está, são muito mais visíveis por organizações com lógica de mercado. Sim.
assim, então ela tende assim, então ela faz uma contribuição mais superficial, mas ela contamina positivamente os seus, aquele mercado. É super positivo, porque você vai estar reconfigurando aquele mercado. Oi? Então, é isso que você vai fazer. Só você não vai gerar tanto valor socioambiental, entendeu? Então, era isso que eu queria mostrar, que você tem, assim, realmente contribuições, não tem melhor ou pior. Só acho que hoje, dentro do debate de investimento de impacto, eu acho que a lente, ela está muito focalizada num determinado grupo, que pode até ser, ok, eu quero isso, mas saiba que existem outros, assim, para que também a gente não tenha um movimento de fundações que vão se debandar assim só para aquilo que é um tipo, porque aí a gente vai então canalizar um recurso e vai. Então, eu acho que essa é muito mais para se refletir e assim para você tomar uma decisão um pouco mais embasada, né? E para não vir já com preconceitos e nem com visões já pré-estabelecidas, né? Posso fazer duas perguntas? A primeira, se você pudesse contar, você disse que acho que a principal inovação que os negócios fizeram foi inovação organizacional, né? Se pudesse contar um ou dois casos, assim, para exemplificar que tipo de inovação organizacional você viu, acho que só para talvez ficar mais concreto. E aí, acho que você até trouxe essa questão, minha segunda pergunta tem mais a ver com... Fiquei pensando, puxa, é um baita frame que você criou para ajudar talvez assim, o processo de tomada de decisão, tanto dos investidores quanto das organizações intermediárias que vão apoiar essas organizações, onde elas querem se posicionar, né? Como você disse, não tem certo e errado, tem a ver com a natureza da organização, a natureza do investidor e onde que ele se identifica mais, né? Aí eu estava aqui pensando, puxa, você acha que seria possível disso a gente criar uma ferramenta que ajudaria essas organizações? Então, assim, eu acho que tem que aquela própria de lógica, assim, o que eu fiz para cada um dos empreendimentos é possível de se fazer para qualquer empreendimento. Assim, isso lá o pessoal do MBA, lá os alunos fizeram, né? Assim, e aí viram, e aí como porque o que é legal é você fazer uma análise tendo uma amostra, né? Então, cada um analisou 6, assim. Aí você pegar o portfólio e aí você joga e é um formulário mesmo. Assim, que fiz. São. E aí, até eu brincar, tinha o pessoal lá do Imaflora, que está acostumado com certificação. Não, que aí dá para você criar aqui, fazer alguma coisa para certificar. Eu falei, gente, olha, eu não pensei nada disso. A própria terminologia, assim, se é aplicado para um determinado tipo de público, pode ser adaptado, entendeu? Assim, né? Porque aí eu fui pegando pela literatura e aquilo que eu fiz. E eu sempre coloquei extremos, assim, né? Onde você pudesse posicionar, porque você poderia falar, bom, não é bem isso, mas é aquilo, assim, então será que tem uma categoria no meio? Mas a categoria no meio, ele sai pela pontuação geral, entendeu? Do que você ficar, eu peguei sempre aquilo que eu considerava 2 extremos, né? E que podem ser aprimorados, assim, porque isso é uma produção solitária, né? Então, acho que, de alguma maneira, tem aqui coisas que a gente possa melhorar, mas eu acho que vira, assim, uma ferramenta... Eu gostaria que fosse útil, né? Assim, que não fosse só para as minhas elucubrações aqui, né? Se pudesse ser, que maravilha, né? Dentro dos alunos do MBA que você testou todos os eixos e os das inovações também. Também. E eles também foram funcionando. Mas, assim, só faltou falar das inovações, né? Então, assim, tem coisas que eu acho super interessantes. O Solaria é um que eu já conheci bastante. Acho que o fato dele estar trazendo pessoas também com problemas de audição, né? Na cadeia dele, que produzem, né, o próprio aparelho, né? E traz, assim, quem capacita eles também, ele tenta fazer sempre, vem pessoas de Botsuana para cá, para capacitar brasileiros que têm problemas auditivos para poder produzir. Assim. Então, eu achei que isso é uma inovação organizacional, além de todas as parcerias. Justatrama, ele pegou todo o processo produtivo de quem é que produz algodão no Brasil. Assim, aí, quem é que faz toda a parte do design, do corte? Então, ele vai fazendo, né, toda
a cadeia, juntando cada um com a sua, eles são todas cooperativas, né? Então, acho que isso também é uma inovação no modelo organizacional, né? Então, tem vários, assim, aí eu fui mencionando na tese, dando exemplos daquilo que eu considerava como inovações, mas tem coisas muito interessantes, assim, para mim foi gostoso você ficar mergulhada nesse material, assim, sabe, analisando com calma, assim, cada um desses empreendimentos, e claro, eu também não estive lá, né, talvez conversando com o empreendedor, ele tem coisas que ele falou, nossa, eu nem tinha pensado nisso, né? Mas essa é uma inovação. Às vezes a gente valoriza mais quando você tem um frame, né? Onde você diz que isso é uma inovação. E ele fez tão no intuitivo, né? E aí depois você fala, nossa, eu sou tudo isso, né? Isso também vai ser bacana, né? Então, acho que dá para fazer. Mas o Marcelo tinha... Só um minutinho. Sensacional, né? Não necessariamente a questão da classificação, mas isso que você acabou de colocar agora, né? Essa questão da pessoa compreender, né, e ampliar o repertório. Não se trata de classificar, e sim ampliar. Agora eu conheço essas outras alternativas. E ao conhecer, que bom, tenho mais caminhos para resolver os problemas. E aí estão as inovações. Eu acho que isso é sensacional. Então, assim, eu acho que quando você fala só de inovação social, ela fica uma categoria muito fechada, assim, inovação social. Mas, assim, aí o que é? Aí já vira tecnologia social, porque replica e tal. Mas você não... É como se fosse uma cebola, que você não fosse, né, tirando as camadas e vendo, assim, o que é. Aí vai misturando tanta coisa. E na hora que eu fui sistematizando tudo que debatia o conceito de inovação social, aí você fala, nossa, assim, todos eles, o que demarca é a finalidade. Eles não estão falando que é um tipo, o que é, mas, assim, o que causa. Então, não é uma categoria per se. Assim, então, e era isso que, de alguma maneira, isso eu achei que é legal a gente abrir, porque aí você pode focalizar. Porque aí você pode ser um empreendimento assim, puxa, como que a gente pode inovar em processo? Como assim? Não, e só falar, faço uma inovação social. Ponto, acabou social, porque, enfim, eu atendo essa comunidade, é social. Então, eu acho que você pode estimular também a geração de mais inovação, né? Como uma externalidade aí positiva do trabalho. Porque a gente nota, né, essa falta de sofisticação não no sentido de empreender, sofisticação no sentido de conhecer caminhos alternativos. Isso traz caminhos, e com esses caminhos aumenta a chance de vantagem competitiva. Acho que isso é bem legal. Eu acho interessante, assim, outros, assim, por exemplo, para testar mesmo o material, assim, e que eu acho que isso pode ser em recurso didático, né, assim, de você fazer alunos assistirem um vídeo desse empreendimento, até estrangeiro, estava assim, até pensando lá na Sangalen, assim, de eles assistirem um vídeo, depois, a partir dessa fala, o que você tira desse empreendimento, assim, o que ele acha que... Você acha que essa inovação é do quê, pela essa fala, né? Eu acho isso tão bacana para os alunos começarem a identificar e ter curiosidade mais depois, e claro, ir no site e tudo mais. Aqueles vídeos já ajudam bastante a você captar, porque é uma fala muito espontânea daquele empreendedor, e se não está lá é porque às vezes ele não materializou, não era tanto. As categorias de geração valor socioambiental também, né? Então, eu acho que aquele slide que você plota 27, primeiro que a gente acaba usando o mesmo repertório sempre, a Geek, a Terra Nova. Agora, não, você fala assim, olha para esses 27 e olha essa diversidade, né? Eu gostei dessa ideia aqui. Não tem problema de você ter, às vezes, mais profundidade numa escala menor e que tem uma super modelo de inovação que pode impactar muitos outros, ou essa demanda que a gente tem muito dos negócios de impacto hoje, de ter uma escala para atingir monte, para fechar modelo geral. Mas vamos ficar tranquilos. E eu acho que tem uma acolhida aí, que acho que até um projeto que a Adri vai comentar, de olhar para as ONGs como uma referência nessa profundidade, mas que precisa também, né, como você falou, você precisa olhar para essa criação de valor econômico. Mas não tem problema, eu posso estar nesse painel. Eu acho que você traz
para a sala de aula um material incrível e poder usar os vídeos para alunos, né? Tipo, escolhe 3 e faz um trabalho, escolhe e 3 de pontas diferentes. Exatamente. Porque daí abre a sua cabeça e você pode criar qualquer tipo de modelo de negócio que gere impacto. Eu acho isso super diferente. Acho que isso também... Não pode terminar de falar. Na verdade, eu acho que esse comentário que a Célia fez, que a gente também ouviu lá da Fundação Telefônica, né, da Luciana, que é o impacto, eu acho que foi muito legal essa coisa da Grazi evidenciar, né, a profundidade do impacto e a maior abrangência. Eu acho que isso também nos direciona muito a pensar nas métricas de desempenho, que às vezes a gente fica tão enviesada, né, só pensando no quantitativo, né, de quanto que foi esse impacto, a gente acaba não valorizando aquele tipo de empreendimento, né? Então, acho que é bem interessante. Perceber que, geralmente, as organizações sem fins lucrativos, elas vão percorrer mais categorias de geração de valor socioambiental, entendeu? Porque elas querem, assim, e isso às vezes é um problema do empreendedor social, porque ele quer fazer um monte de coisa, ele não quer resolver um pedacinho do problema, ele quer resolver o problema como um, e vai ficando angustiado porque ele não consegue resolver. Então, assim, eu já quero oferecer várias coisas, né? E às vezes, quando você é de mercado, você se contenta a falar, não, olha, eu estou pegando este pedacinho, só que este pedacinho para milhões de pessoas, assim. O empreendedor fica angustiado, assim, se eu resolver só esse pedacinho, eu não vou resolver. Então, essa noção da diversidade das categorias de geração de valor, assim, então, ok, assim, por isso que geralmente você vai, as de lógica social, vai querer os fatores também subjetivos, né, de capital social, da parte de cidadania, coisas que os outros, de alguma maneira, não vão tocar tanto, entendeu? Então, também tem... Enfim, eu acho que dá para você, para um aluno, mostrar que é possível você ter esse espectro. Né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando sobre a sua escala negativa e positiva, até para aquela ideia de avaliar, porque a sua escala tem a ideia da lógica de mercado e na lógica social. Isso. Então, para aquilo que a gente pensa do projeto adequado, ideal, ela teria que ter as duas lógicas. Não, né? Porque para mim, assim, tudo é negócio social. É que aqui é um pouco assim, é como que eu me coloco, como que eu me sinto mais, é quase a minha identidade. É como se a gente falasse assim, todos aqui a gente está fazendo algo positivo, mas meu histórico, por exemplo, na minha própria apresentação, eu sou economista, então eu tendo a colocar as coisas em gráfico, eu faço tabela. Não, mas não. Então, eu não acho que o melhor seria o ponto zero, que o zero seria... Não acho. Eu acho que não tem nem isso, eu acho que você tem que ter, assim, coerência. E você tem que saber o que você quer e como você vai se organizar. E você pode saber que você não vai ser melhor se você for zero, naquele... Isso eu não. Mas para uma avaliação de um investidor ou alguma coisa, ele vai fazer uma escolha. Agora você tem razão. É nesse sentido que eu estou falando. Ele vai fazer uma escolha. Ele vai ter que falar, um é melhor, outro é pior. Então, no sentido de melhor, quanto mais perto do ponto zero, melhor. Vai depender do tipo de impacto que você quer. Se você quer mais profundidade no impacto enquanto investidor, eu tenderia a jogar aquelas organizações que daria positivo. Agora, você tem razão se eu pegasse uma empresa que não é, assim, uma empresa tradicional, e aí eu fizesse análise deles. Aí sim eu vou conseguir saber o quão próximo ele está de ser um negócio social ou não. Porque o menos 10 é praticamente organizações muito de mercado, né? Só que tem algumas dimensões, já oferecer produtos e serviços de consumo, né? Assim, então você consegue saber se tiver alguma pontuação de alguma empresa tradicional, é porque ela já está trabalhando com responsabilidade social corporativa, com sustentabilidade. Então eu vou conseguir avaliar ela de alguma maneira. E aí, ela sim, eu acho que deveria ir migrando. Ela sim, uma empresa tradicional. Mas aqueles que já são negócios sociais, aí não importa onde você esteja. E por isso que realmente o negativo é ruim nesse aspecto, porque tem que fazer alguma coisa mais para o positivo. Que não foi essa a minha intenção, mas eu acho que isso causa talvez para outros públicos essa visão, então é mais fácil
embora eu considere tudo 1 ou 2, vai ficar, claro, o social pesa mais, mas ok, é isso que a gente quer, a gente está com problemas socioambientais, tem que valer mais. Então vai ser uma pontuação que vai variar de 10 a 20, né? De 1 a 20, né? Vai ser tudo positivo. Só um rápido comentário aqui, a gente está bem em cima do tempo. Então aqui a gente tem a Silmara e o Sadal. Não, Sadal ou Silmara? Vocês dois, tem mais alguém para falar só para a gente dimensionar? Tranquilo? E online, mais alguém? Estão tranquilos? Então tá bom. Então vou passar para a Silmara. Primeiro, parabenizar. Fôlego, minha amiga. Muito bacana. Você se propôs a fazer e fez. E aí eu queria comentar assim, o que eu vejo de maiores contribuições na empresa. Você traz uma contribuição prática, porque isso vai ser muito importante para o empreendedor no momento de se posicionar, para o investidor, enfim, para todos o ecossistema, você tem contribuições práticas bem evidentes. Parabéns por isso, porque em si já é, né, uma super tese. E do lado de cá, quando a gente pensa a contribuição mais teórica ou conceitual, você também trouxe uma contribuição bem importante. Por exemplo, se eu começar em orientar um TCC ou uma dissertação, olhar para essa diversidade de dimensões que você aponta também vai dar um monte de caminhos ou filhotes, vamos dizer, para os nossos alunos, para trabalhos futuros. Então, você tem uma contribuição muito feliz de ter esse trabalho. Não tinha conseguido ver lá no dia da reservação. Mas quem quiser escrever junto, estamos aí. Pode botar. Já tenho alunos na para poder usar uma ideia toda. Mas era isso. Obrigada. Dá para a gente perceber o fôlego enquanto você mergulhou. Acho que sua intenção de colaboração é clara. Não vou assumir, acho que isso bem. Eu penso naquela escala que você fez de menos 1, então, na hora me deu aquela sensação. E eu não sou do mercado, como você tem sabe, né? Então, eu imagino quem é do mercado, então fica realmente o fato. E me parece que a gente poderia pensar, é uma reflexão, né? Em 3 dimensões, econômico, social e ambiental, você teria tridimensional os negócios posicionados internamente no espaço. Isso é uma coisa que eu queria conversar com você depois. E eu estou adotando um caminho um pouquinho diferente do seu, mas depois também do seu citar, depois eventualmente compartilhar com os colegas, que eu de fato estou usando um método mais qualitativo de compreensão desses negócios. E nós constituímos lá na FEI uma base maior de negócios e a gente está olhando o que eles estão falando. E, de fato, a gente está tentando ter uma postura inclusiva de olhar vários tipos de negócios. Porque a gente não está no momento de fechar por quê? A gente tem que entender o fenômeno, né? Então, a gente está falando as Bicorp, os negócios inclusivos, tem os negócios de pacto, a gente tem tudo. A gente está olhando. E o que a gente tem que perceber é um pouquinho diferente do seu plano pela amostra. Muitos negócios têm a intenção ambiental. E aí uma crítica que nós tivemos uma banca recente lá na FEI, de quem vem da área ambiental, é que nós não estamos com clareza sobre a questão ambiental. Então eles trazem mais um elemento de uma classificação, mas o seu esforço já vai nessa direção, mas eles cobram mais sobre esse aspecto, quer dizer, uma escala melhor sobre a questão ambiental. Daí porque eu penso que talvez, dado que a gente pensa em negócios sociais, negócios de impacto social, de impacto socioambiental, então a gente deveria fazer 3 eixos. Essa é a primeira impressão que eu tenho. A segunda é de que parece que essa sua amostra, a sua conclusão que a gente está em relação à sua amostra. A nossa amostra mostra outra direção. E que, de fato, a gente está indo pela análise do conteúdo dos empreendedores, de documentos, a gente cruzou várias informações. Mas esse é um papo para outro momento. Tal. A gente está indo por outro caminho, mas a gente está no mesmo esforço. Né? E realmente, o trabalho é maravilhoso. Muito obrigado por você compartilhar. E essa questão de ser tridimensional é uma coisa que, se você quiser, a gente tem que pensar juntos. Né? Porque não é fácil. Né? A gente não vê isso no mundo acadêmico. Acho que o teu trabalho tem reverberação prática. Então, parabéns. Obrigada.
Bom, super obrigada, Graça, pela sua apresentação e participação comigo. A gente vai fazer um intervalo agora de 5 minutinhos, para a gente levantar um pouquinho, tomar uma água. Depois a gente volta, eu vou contar um pouquinho sobre o programa Academia esse ano e o ano que vem. E aí a gente encerra